Sextou! Bom dia! Vamos conversar sobre nossos desejos. Vamos conversar sobre nossa vida. Bom dia, pessoal. Vou dividir a telinha aqui com meu amigo Robson Cunha. Vem cá, meu amigo. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem em voz estéreo. Que maravilha! Apesar do microfone ser mono. Ah, pois é, vocês pensavam que eu não vinha? Pois eu vim, né, Bruno? Ah, meu amigo. Quem é vivo sempre aparece, né? Então, Não só, mas também. também. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Corre, corre gostoso. É isso aí. Agitação boa. Tá usando lentes de contato? Não, tô limpando, Ah. tô limpando os olhos. E aí, o que temos para hoje? Boa pergunta. O que temos para hoje? Vamos falar Então, sobre desejos. pois é, né? É isso que move a humanidade, né? E é um tema muito agradável, muito interessante, que vale muito a pena a gente visitar e brincar um pouquinho, né? O desejo move a humanidade. E como que nós movemos o nosso desejo? Pois é, como é que eu mobilizo o nosso desejo, né? Mobilizar é um termo que a gente usa, e é lógico que ele diz exatamente o que traz o seu sentido, é colocar em movimento, né? E o seu oposto, o seu antônimo, o seu contrário é imobilizar, é parar, é bloquear, paralisar, né? E muitas vezes, e a gente pode usar imobilizar e mobilizar esses dois verbos nas suas polaridades associados ao desejo. E a saúde mental, a saúde psíquica, a autoestima, a autopercepção, a autonomia, está associada a essa relação que eu tenho com o meu desejo. Né? Então, nós já temos assim diversos fatores que influenciam a minha relação com o meu desejo. Fatores externos, na medida em que a sociedade estabelece as normas, na medida em que a religião estabelece as condições, na medida em que a família estabelece as regras, né? Então, essas três instituições, vamos dizer assim, associada à cultura, né? Que também contribui modelando essa minha relação com o desejo, essas três instituições e a cultura, eu deixo a cultura separada, porém junta, porquanto ela é modificável, né? Ela é alterável. Né? A cultura não é nada engessada, ela se constrói a partir das relações sociais, a partir da transformação do sujeito, mas também existe uma migração de componentes culturais entre as diversas nações, entre as diversas sociedades, né? Por isso que a gente deixa ela um pouquinho aí, não de fora, mas destacada, vamos dizer assim. Então, esses quatro institutos, eles modelam a nossa relação com o nosso desejo. E veja bem, desejo não é um termo pejorativo, muito embora ele se associe muito facilitadamente à sexualidade. Mas não é isso. Desejo é aquilo que trago em mim como essência, como proposta de ser, como, digamos assim,
aquilo que trago em mim natural para tornar-me, para passar a ser, para construir o meu devir, né? Então, é a partir do desejo, o desejo, poderíamos dizer assim, traz um pouco da nossa identidade espiritual, da nossa essência. E na medida em que nos distanciamos do nosso desejo, silenciamos o nosso desejo, calamos os nossos desejos, ou desconhecemos, né, por uma razão qualquer, ou por um excesso de rigor conosco, ou até uma exigência, né, de me adaptar, uma exigência adaptativa de si mesmo para relacionar-se com a sociedade, né, ou com o outro, abdicando de si mesmo, isso causa sofrimento, né? Isso causa sofrimento. No mínimo, sofrimento, né? Porque eu me abandono, eu abnego, eu nego a mim mesmo, né? Então, assim, como mobilizo o meu desejo, é uma proposta de, na manhã dessa sexta-feira, a gente entrar em contato com a nossa essência, com a gente mesmo, né? Com os meus propósitos. Voltar metaforicamente àquela criança que fomos e perguntar a ela, né? Vem cá, se você me encontrasse hoje, que nota você daria para o que eu fiz com você, né? Como é que você está hoje em relação ao que você esperava, em relação ao que você desejava ser um dia, né? E nós, muitas vezes, transferimos a nossa ansiedade para aqueles que estão junto conosco, para aqueles que convivem conosco. E essa transferência da nossa ansiedade para o outro é um outro fator que distancia esse outro do seu próprio desejo, né? E nós matamos nele a possibilidade de solidificar, de ratificar e de fortalecer a sua própria essência, a sua própria identidade. Eu acho que tá bom para a gente provocar, né, Bruninho? Não sei se eu consegui me fazer entender. Me ajude aí a esclarecer Tá esse nosso ótimo, propósito de hoje. tá ótimo. Eu acho assim, as pessoas estão aqui, a Ilza, a Eliane, o Dimas, a Davina, a Kátia, a Fátima, a Valdelice, a Joana, a Luana, o Marcos, a Angélica. Pelo menos esses celulares estão ligados do outro lado. Pode ter mais de uma pessoa assistindo. E o que é que mobilizou essas pessoas a estarem aqui? Houve um movimento, houve uma ação. Esta ação foi motivada por algo. E esse motivo está associado com esse desejo também. O desejo é como se fosse aquela martelada que a gente dá. Quero e tá, já analisei e quero. Só que muitas vezes a gente quer sem analisar. E é comum que a gente não perceba por que a gente quer e deseja as coisas. O Robson falou mais cedo agora que normalmente a palavra desejo ela é confundida, porque ela é interpretada direcionada para um lado. E pode ser direcionada para a sexualidade, pode ser direcionada para o uso de drogas, de fazer coisas proibidas, ou de fazer coisas que não estão ao nosso alcance. E é interessante que é como se houvesse um estímulo de curiosidade natural no ser humano em busca de experimentar, de experienciar, de viver. E o interessante, quando eu tinha 12, 13 anos, meus colegas furando orelha, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, botando piercing, não sei o quê, tatuagem, a galera começando a querer fumar cigarro, fumar isso, aquilo. Engraçado, né? Aí eu perguntava não, eu não lembro como foi a pergunta, mas eu sei que meu pai falou, você quer furar sua orelha? Fure sua orelha, você quer fazer essas coisas? Faz. Só que os pais dos outros garotos não permitiam. E todos os outros cujos pais não permitiam, faziam. E meu pai permitia, eu não fazia. Eu não estava afim de furar a orelha. Sabe? Então,
de certa maneira, o proibido para algumas pessoas é atraente. E também devemos entender que muitas vezes essa imagem de desejo que temos, ela é criada, como o Robson falou. Criada não por a gente, mas a gente aceita. A gente aceita, quem lembra da live de Alice no País das Maravilhas, a gente aceita porque a gente não sabe para onde a gente quer ir. A gente aceita porque a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai seguir agora. E aí vem algo e beba-me, ela foi lá e bebeu. Então vem lá e usa-me, vou lá e uso. Então os desejos estão nas escritas, nos comandos. Beba-me, coma-me, faça isso, faça aquilo. E aí, como você está aberto, como você não está com os pés no chão, o vento te leva. Então, até o próprio Nietzsche fala isso, e várias outras pessoas falam isso, que até uma parte da nossa vida, a gente vai sendo modelado pelos desejos dos outros. Por exemplo, meu filho, ele não tem muita escolha assim, porque ele não sabe muito o mundo. Ele sabe coisas pequenas, sabe para onde ele quer ir ali agora, sabe o que ele quer comer, o que ele não quer comer, sabe se ele quer explorar aquele espaço ou não. Mas, tipo, talvez ele não ainda pense que, se ele for para tal lugar, ele faz tal coisa e faz tal coisa no futuro vai acontecer na vida dele. Talvez ele não tenha essa imaginação toda, talvez ele não tenha, mas eu tenho. E aí eu sei que eu posso criar um desejo em cima do meu filho, dos meus filhos, né? E aí eu posso começar agora a moldar o futuro dele sob os meus desejos. Como a gente foi criado com os nossos pais, com os desejos de nossos pais. E até certo momento a gente vai sendo levado, nosso barco é a vela e o vento, a vela está aberta sem controle. Onde o vento joga, a gente vai. Até que certo momento da nossa vida, que eu já fui percebendo que entre os 25 e os 35 anos é mais comum isso acontecer, as pessoas começam a cair a ficha de que a vela está sendo levada. Opa, peraí, agora eu quero botar um motor aqui ou controlar essa vela para poder ir na direção que eu desejo. Então, o tomar consciência que o desejo é seu é uma das grandes reviravoltas que você pode dar na sua vida. E tomar consciência de que desejo que não é seu, de que desejo que é midiático, de que desejo que a televisão que colocou na sua cabeça. Ah, você deseja isso, mas por que você deseja isso? Quando o Robson fala sobre identidade espiritual e essência, cara, faz todo sentido. Porque uma coisa é a gente estar lá buscando desejos. Mas uma coisa é você parar antes de olhar para o desejo, olhar para si. Na busca de organizar seus pensamentos, organizar seus sentimentos, ter clareza do que está acontecendo dentro de você, né? Reconhecer as capas que você veste, reconhecer as máscaras que você usa e reconectar com sua essência mesmo e começar a fazer esse contato, que isso vai trazer essa liberdade. A liberdade vai começar quando você olha para dentro e percebe que você faz parte de um mundo. É um olhar espiritual da vida. É um olhar espiritualista. Então, quando você começa a perceber-se ser vivo, pulsante, energia que move, você começa a ter mais pé no chão e sentir-se. Porque a percepção é o primeiro momento. É o primeiro momento para depois você tomar as rédeas e começar a executar. O que é que você sente disso que eu falei, Robinson? Pois é, então tem vários aspectos que a gente pode olhar essa mobilização do nosso desejo, né? Eu vou pegar um gancho aí no que na estatística que você apresentou, porque você leu alguns nomes e a gente percebe uma prevalência feminina, né? Na live. Essa prevalência feminina, ela tem uma polaridade, ela tem um polo numa presença masculina reduzida. Então, assim, observe como é o comportamento humano, né? Naturalmente, o homem não se permite contactar com seus desejos, com a sua essência. O masculino é impedido disso, culturalmente e familiarmente. E mais, o masculino é impulsionado culturalmente
e, digamos que familiarmente, a desenvolver em si um outro patamar, uma outra ordem de desejo. Então, por um lado, culturalmente, familiarmente, o masculino é contido nos seus desejos, no contato com si mesmo. Homem não chora, homem não tem sentimentos, sensibilidade não é coisa de homem, né? Ele é contido na construção da sua, no contato consigo mesmo, e pelas vias opostas, quando diz homem não chora, está se dizendo o quê? Homem é forte. Ou seja, não é do humano ser forte, né? Não é do humano ser super-herói. A jornada do herói é uma metáfora para nos mostrar o nosso processo, né? Mas, assim, não é do masculino ser herói, mas se espera que ele seja. A figura do pai para o filho é o meu primeiro herói, não é essa máxima que se traz? E esse pai não pode trair, esse pai não pode decepcionar. E na medida em que esse pai não pode trair, esse pai não pode falir, esse pai não pode decepcionar, ele se distancia cada vez mais do seu desejo. Ele não pode, não se permite entrar em contato com os seus desejos, porque ele pode assumir uma tendência de ser ele mesmo, e é uma coisa que ele não pode, que não é dado a ele esse direito, né? Ele aí se modela, ele aí se contém, ele aí vai cuidar dos outros, ele aí vai suprir as necessidades, ele aí vai proteger, né? Ele aí vai trabalhar para assegurar a sobrevivência, a subsistência. Isso impossibilita essa influência cultural, familiar, social sobre o masculino, impossibilita ele visitar os seus desejos, visitar a si mesmo, voltar à sua profundidade, encontrar com a sua essência, e passar a sorrir, lamentavelmente, né? Para alguns, voltar a sorrir, porque o masculino na infância sorri porque é puro, que ainda não entende essas tentativas de pressão familiar, social, cultural e religiosa, né? A primeira relação é de rejeição, mas pelas vias da incompreensão. A criança não entende, ela vai lidando com a vida e, na medida em que vai vivendo, é que vai fazendo sentido aquela pressão para que eu seja um masculino super-herói, para que eu seja aquele que eu não sou, né? Para que eu seque as minhas lágrimas antes mesmo de chorar. E aí a gente vem para esse movimento, essa mobilização feminina, né? Em torno desse tema. O feminino, a ele já é permitido a sensibilidade, né? O amor, o detalhe, né? O sentimento, isso já se pode. Então, o feminino entra em contato com o seu desejo, entra em contato com si mesmo. Mas fatores externos impedem, apesar desse movimento que o feminino faz em direção aos seus desejos, quando esses desejos saem das suas sombras e chega à luz da consciência, o externo impede, o externo contém, o externo reprime, o externo proíbe, né? Ok, você tem contato com os seus desejos, você sabe o que você quer, você sabe o que você gostaria de ser, mas não pode, né? Mas não deve, né? Então, assim, e assim a gente vai vivendo, e assim caminha a humanidade, né? E a gente precisa entender que nessas polaridades, masculino e feminino, nós não estamos trazendo aqui nenhuma associação ao sexo biológico, né? Mas ao masculino e ao feminino, enquanto espírito, enquanto essência, enquanto alma. E nós todos temos os polos masculino e feminino em nós, alguns mais desenvolvidos o masculino, outros mais desenvolvido o feminino, mas o propósito da transformação, da evolução, da individuação é que a gente integre e equilibre esses polos, como qualquer outro polo, a bondade, a maldade, né? O masculino e o feminino em nosso, o desenvolvimento requer isso, e esse é o objetivo
da integração e do equilíbrio, não é do abandono do masculino em mim, e não é do abandono do feminino em mim, né? Mas, e sim, a integração. Veja que Jesus foi amoroso, mas Jesus também se irritou, Jesus também transformou, Jesus também expulsou, né? Muitos da sinagoga quando fizeram uso equivocado. Então, veja, ali ele assumiu o controle, mas isso não invalidou o equilíbrio, a alteridade, né? A integração da sombra com a luz no processo de transformação. Então, veja que, apesar desses fatores externos modelarem a minha relação com o desejo, eu não estou impedido a isso. Aí a gente traz dois termos aqui necessários à preservação da saúde mental, que é a transgressão e a agressão criativa, né? Eu vou tentar fazer um breve resumo para que a gente possa entender. Então, veja bem, mobilização é um termo que tem o seu oposto em mobilização. Mobilização é colocar em movimento, né? Então, como mobilizo o meu desejo? É uma provocação para a gente refletir como eu dou vida, como eu deixo viver, como eu permito que o meu desejo, que é orgânico, que tem vida própria, se movimente. O oposto, imobilização. A sociedade, a família, a cultura, a religião pressiona para que a gente imobilize o nosso desejo, né? Deixe ele quieto, paralisado, contido, recalcado, restrito, né? E isso causa dor e sofrimento. Então, assim, como eu mobilizo o meu desejo, é como eu olho para mim, converso comigo, vou lá resgatar minha criança e pergunto a ela: o que foi que eu fiz de você? Está satisfeita? Né? E essa resposta precisa ser ouvida com muita coragem e com muita seriedade. Porque a qualquer dia que a gente nasce, nós podemos mudar o curso da nossa história com toda certeza. Né? E, primeiro, ter uma relação mais respeitosa, mais humana, mais sensível com a nossa essência, com a gente mesmo, antes de tudo. Uma relação mais sensível, mais próxima, mais respeitosa com a gente mesmo. É a partir daí que eu vou deixar os meus desejos fluírem, né? Os meus desejos de ser quem eu quero ser, quem eu queria ser, quem eu gostaria de ser. Os meus desejos de fazer o que gosto, né? Os meus desejos de construir o que quero. E tudo é possível, né? Para aquele que crê. Lembram disso? Então, isso é neurofisiológico, isso não é só uma expressão meramente filosófica ou da fé, tudo realmente é possível para aquele que crê. Então, assim, e se tudo é possível para aquele que crê, eu posso mobilizar os meus desejos, eu posso colocar em movimento os meus desejos e posso deixar os meus desejos se movimentarem em direção aos seus propósitos, né? É isso, Bruninho. Eu queria, assim, Quando, eu queria ter palavras para conseguir me fazer entender mesmo, sabe? E se não ficou entendido, porque é um tema que evita muito sofrimento, que evita dor, que melhora a nossa relação com a dor, melhora a nossa relação com a gente mesmo, abre o sorriso, né? Nos permite sorrir muito mais frequentemente, mesmo com os nossos apesar de, né? Melhora a minha relação com o outro, sendo esse qualquer outro que ele seja, né? Melhora a minha percepção, a minha análise da vida, a minha relação com os fenômenos da vida, porque a realidade é questionável e a gente precisa duvidar dela. Eu no meio de realidade, a leitura que faço daquilo que me acontece, né? Então, assim, se eu não conseguir me fazer entendido, podem sinalizar aí que eu vou dizer a mesma coisa, novamente, mas de uma forma diferente, né? Para que a gente possa aproveitar essa nossa conversa em amanhã de hoje. É isso, Bruninho? é isso, é exatamente isso. E quando você fala o desejo é orgânico e tem vida própria, isso talvez seja uma novidade grande para muita gente aí.
Por quê? Existem certas coisas que parece que pulsam. Se pulsam, tem vida. Se existe impulso, existe uma vida, existe algo que se movimenta. E eu tenho uma crença dos desejos do mundo. Eu tenho uma crença, Robson, de que existe uma forma de pensamento superior, eu já falei sobre isso, e que quando o mundo deseja algo, as pessoas que estão mais aptas começam a desejar esse algo também. É como se a gente estivesse captando os pensamentos do desejo do mundo. Como se a gente estivesse captando o planeta. Por exemplo, se está faltando arroz no mundo, de repente Robson vai dar vontade de virar plantador de arroz e vai comprar um terreno no interior e vai plantar arroz. Então, eu acredito muito nisso, que os nossos desejos, esse, como você chama de impulso, né, de orgânico e de vida própria, a gente precisa olhar para isso. Agora, uma coisa é certa, se o nosso desejo é em prol do coletivo, se o nosso desejo, nesse caso, é em prol do todo, nós fazemos parte desse todo. Então, nossos próprios desejos em prol da gente faz parte do desejo em prol do todo. Então, é uma outra mentalidade. Porque se a gente acha que o nosso desejo vai contra a minha família, por exemplo, saiba que o seu desejo é em prol de um todo maior do que a sua própria família. Ou que a sua família não esteja enxergando algo que elas merecem enxergar através de você, o rebelde, talvez, da família. Então, eu costumo dizer que os rebeldes da família vêm ensinar a família, vêm dar algum toque para a família enxergar algo que esteja na escuridão delas, que elas não estejam com luz sobre isso, não estejam enxergando. Então, é muito importante que esse primeiro momento aqui, de falar sobre imobilização de desejo, de movimentar o desejo, de tirar da imobilidade aquilo que pulsa dentro de você, aquilo que tem vida, é importantíssimo a gente saber isso e reiterar, e rebater, e repetir sobre cuidado para não usar os desejos que não vêm de dentro de você, que não tem vida dentro de você. E é fácil identificar isso quando não tem coerência. Você está fazendo algo que não tem coerência, no fundo você sabe. Basta você começar a silenciar para perceber. Comece a silenciar para perceber se você realmente está conectado com essa vida que está dentro de você. Então, é como se a vida fosse esse desejo, como se esse desejo fosse a própria vida. Não um desejo pontual, mas um desejo global, na forma que eu estou falando aqui, generalizando mesmo, tá? Então, escreveram aí, não sei se você já está lendo, julgamento do outro sobre o meu desejo. A Fátima falou que às vezes ela tem um desejo muito verdadeiro, e aí ela não fala para o outro, porque ela acha que esse outro pode acabar interferindo. Olha só, aí eu já fiz um desenho aqui, que eu já sabia que essa pergunta ia ser levantada em algum momento. Olha que desenho legal. Vê se vocês entendem esse desenho. Esse aqui é um objetivo, tá? Que você tem na sua vida, um desejo claro e específico que você tem na vida. Talvez até com datas e metas. Aquele desejo, Fátima, que você quer e não falou pra ninguém ainda. Tá aqui, tá? O que você tem que fazer é jogar essa bola pra cair no alvo. A sua ideia começa na bola. E ela vai passando por esse caminho, ela pode desviar para a esquerda, ela pode desviar para a direita, ela pode encontrar obstáculos, mas você é o responsável por manter essa bola nessa linha, até que as coisas aconteçam da forma que você deseja. Só que aí você vai e conta para alguém, tá? Aí tem alguém aqui. Aí o cabelo desse alguém, tá? Você conta para alguém o desejo. Você contou para esse alguém. Aí esse alguém, ele de certa maneira, ele coloca uma energia, ele coloca um pensamento, ele lembra de você e lembra do seu desejo. Aí ele pensa numa solução que seria melhor encaixada na vida dele. E ele acaba meio que criando uma força lateral nesse objetivo. Aí a sua bolinha vai caindo, ela vai sofrendo uma influência dessa força lateral. E vai sofrendo a influência dessa força lateral. E vai chegar um momento que vai ser tão grande essa influência lá no fundo, lá no objetivo final, no tempo que você deu. Então, essa influência de alguém que pensa diferente de você pode sim mudar e gerar algum tipo de desvio nos seus objetivos. Porém, quando você chama alguém
alguma pessoa que saiba, que tenha experiência, que entenda do seu desejo e que vibre a favor do que você quer, pode ser que ele venha com a força maior nessa mesma direção que você está colocando. Pode ser que ele venha e aumente a velocidade. Pode ser até que ele perceba que o seu está desajustado e dê um ajuste para você chegar na direção. Então, contar para alguém que vai te ajudar é bom. Agora, contar para uma pessoa qualquer, só por contar, é abrir o seu campo para influências. É abrir as suas possibilidades para possibilidades que você não conhece. É a Alice no País das Maravilhas, perguntando para o gato para onde é que vai aquela estrada. E o gato pergunta: vocês não sabem para onde ir? Qualquer lugar serve. Então você precisa saber para onde você quer ir. Porque se você sabe para onde você quer ir, você não pede a influência dessa pessoa. Você não pede. Você pede a influência dessa pessoa, que vai te ajudar ainda mais a chegar no seu caminho. O que você achou dessa visão, Robson? Bem metafórica e desenhista. Pois é, né? O desenho é arte e ele tem uma linguagem própria e ele nos alcança a nossa essência mais facilitadamente do que qualquer conjunto de palavras, por mais bem elaboradas que elas sejam trazidas. Então, os desenhos que você faz são sempre bem-vindos. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu pego um gancho aí nessa pontuação maravilhosa e muito oportuna que a Fátima Americano fez, né? Uhum. Quando ela disse que quando deseja verdadeiramente algo, costuma não compartilhar com ninguém. Nós temos, assim, dois comportamentos básicos, de uma forma reducionista e bem simplista, né? Para fins, digamos, didáticos, se vocês me permitirem usar esse termo. O comportamento público e o comportamento privado. O comportamento público é aquilo que de mim, aquilo que é meu, chega ao outro. Seja esse outro quem for esse outro. O meu chefe, o meu vizinho, o porteiro do meu prédio, o meu amigo, o meu familiar, aquele que convive comigo, seja lá quem for esse outro. Então, tem uma parte do que é meu que é do comportamento público, que chega ao outro. Chega ao outro, muitas vezes, intencionalmente, eu tenho consciência do que faço, estou fazendo no exercício da minha vontade e faço e chega ao outro, mas muito desse comportamento, ainda que público, chega ao outro pelas vias inconscientes, chega ao outro sem que eu saiba que isso habita em mim, que isso é meu, que isso está chegando ao outro, né? Mas é outro tema. E nós temos o que chamamos de comportamento privado, aquele que é meu, só meu e de mais ninguém, e que só eu sei, e que o outro só saberá se eu contar. O desejo é da ordem do privado, né? O desejo é da ordem do privado, precisa ser da ordem do privado, porque é no desejo que está a minha identidade. E a minha relação com o outro precisa de uma dose de mistério, né? Se eu me desvendar completamente, a filosofia diz que tornamos íntimos e que o nosso vínculo se estreita na medida em que deixamos de ser estranhos para o outro. Mas tem um mundo do privado que precisa ser preservado, porque é meu. É meu. É uma coisa minha, é o meu tesouro, é a minha essência, é o meu DNA espiritual, né? Então, o desejo é da ordem do privado. E eu preciso dialogar com esse desejo nos recônditos de mim mesmo, nos recônditos do meu ser, né? E preciso ter essa coragem. Eu preciso ter essa coragem. Tem a conjunção adversa, mas adversativa. Veja como o gramático foi. A conjunção adversativa, ela tenta ligar os opostos, né?
é aquela coisa assim, do eu desejo, mas não posso. Eu desejo, mas não tenho condições. Eu desejo, mas não deixam. Eu desejo, mas não consigo. Eu desejo, mas não me permito, né? E a gente sempre coloca esse mas, essa conjunção que representa a adversidade, a dificuldade, o foco que eu dou na coisa, né? E o foco, para onde estou olhando, o que me modela, o que estabelece a relação com o meu desejo, é o que vem depois do mas. É para isso que a gente tem que olhar e tá. Eu desejo, mas eu vou fazer, né? E aí passa a construir os recursos. Recursos não é só financeiro, não. Recursos é todo elemento que nos ajuda a construir o sonho, a materializar o nosso desejo. Então, é o que nós chamamos de recursos. Eu preciso olhar para o que está depois do mas, eu preciso revisitar, reconceituar, rever, transformar isso numa linguagem passada, acreditar que posso me permitir e, a partir daí, construir. Construir, primeiro, arrecadando elementos que me permitam materializar esse desejo. Muito embora o desejo seja da ordem do privado, tem um fator que muitas vezes nós precisamos admitir, entender e também construir, que é a rede de apoio. Muitos dos meus desejos, porque sou autônomo, mas sou dependente, né? Não tem nenhum paradoxo, já falamos disso antes. E muitas vezes, por conta desse ser faltante que sou, dessa minha dependência, eu preciso de uma rede de apoio, que muitas vezes contribua. Não vou usar o termo me ajude, porque isso penaliza demais, né? Isso induz a nos ver como impotentes, incapazes. Apesar de dependentes, nós não somos impotentes nem incapazes, né? Nós temos autonomia e podemos. Se podemos, ainda que pelas vias da rede de apoio, eu pude usar da minha inteligência para construir uma rede de apoio adequada e capaz a me levar em direção aos meus sonhos, aos meus desejos, né? Então, ainda que a ordem, que o desejo seja da ordem do privado, não significa que muitos dos meus desejos eu preciso conquistar, realizar sozinho. E aí eu abro um parêntese para dizer que sozinho nós não somos nada, nós não somos ninguém, sozinho a gente não evolui. Se a gente for extremar aqui, e muitas vezes extremar tenta fazer o papel do desenho, né? É colocar no extremo que fica mais fácil a gente visualizar, entender e compreender. Se a gente for exacerbar o egoísmo nos leva a uma solidão que vai me inquietar e me trazer de volta para a socialização, por ela mesma, né? Então, quando eu me transformo num egoísta e que o mundo egocêntrico, que o mundo gira em torno de mim e que todos nasceram para me servir, a sociedade se incumbe de me isolar. Eu vou ser um perfeito exemplar, espécime do ser antipático, né? E vou começar a perceber que as pessoas se distanciam de mim. E o que é que acontece? Eu não sobrevivo só, nasce em mim uma dor de angústia que me impulsiona a sair daquela angústia, sair daquela dor e buscar o outro. Aí é que o meu orgulho se transforma em humildade, nessa trajetória de voltar, me redimir e buscar o outro que eu abandonei outrora, né? A humildade, ela se constrói, ela se modela assim, nesse movimento, né? Não é teoricamente. A gente lê nos livros que precisamos ser humilde e a gente fecha o livro e já está humilde. Não é assim que funciona. Eu sinto muito, não quero desestimular ninguém. Mas se não vivendo, né? Se não caminhando por nossas trajetórias. Então veja que o desejo é da ordem do privado, mas
mas eu tenho uma rede de apoio que muitas vezes me ajuda a realizar esses desejos, né? E também sou capaz de realizar os meus desejos, porquanto tenho inteligência e discernimento, que é a capacidade de usar com inteligência a inteligência que eu tenho, né? Porque inteligência todos nós temos, e isso não nos difere de senhor ninguém, mas o uso que faço da minha inteligência é que faz toda a diferença na mobilização do que desejo, na mobilização dos meus desejos. Eu trago aí o termo desejo, mas assim, não vou substituir esse termo desejo aqui nessa live, porque vou deixar isso por conta de vocês. Por quê? Porque desejo é da ordem do privado, né? Perfeito. Eu não vou trazer aqui os meus desejos para dar exemplo, porque não atende, não se encaixa em, muito provavelmente, nenhum de vocês. E é uma proposta de vocês pegarem esse termo desejo, visitarem a si mesmo e substituir o desejo pelo próprio desejo, nominado, né? Porque todo desejo tem um nome, né? Então, essa é também parte da proposta. Agora sim, Robson, poxa, bacana, legal, na teoria o mundo é belo, é maravilhoso, é divino, e na teoria também tudo parece fácil, mas tem alguns passos para a gente entrar em contato com os nossos desejos que estavam abafados, silenciados, escondidos, reprimidos até ontem, quinta-feira, já que hoje teve essa live no início da manhã? Tem. E para aqueles que gostam de anotar, eu sugiro que prestem atenção e que depois vejam de novo a live e façam suas anotações, né? Mas primeiro vamos pelas vias do auditivo e depois anotando do sinestésico e depois de anotar do visual. A gente precisa levar para o cérebro pelas três vias, né? Captadoras do externo. Então, assim, o primeiro passo seria redescobrir os próprios sentimentos, e o masculino vai ter uma dificuldade muito grande nisso. Mas pode, tente, insista, não desista, silencie, feche a porta do seu ambiente, do seu quarto, converse com você mesmo, chore, chore horrores. Dizem que a cada lágrima que cai nasce um anjo, e o mundo precisa de anjos, né? E de anjos com configurações masculinas muitas vezes. Então chore, pode chorar, chore, chore muito, chore à vontade, entendeu? E não precisa chorar no chuveiro para camuflar as lágrimas, não. E não precisa lavar, chorar na pia para enxugar o rosto, não. Chore, chore. Então, o primeiro passo seria redescobrir os próprios sentimentos, né? É perguntar a todo instante como eu estou me sentindo, sem construir a resposta. Durante o dia mesmo, como eu estou me sentindo. Eu, às vezes, passo pelas pessoas e pergunto, passando para saber como você está, né? Essa perguntinha não é hipócrita, não é demagoga, perdão. Essa perguntinha, ela tem o simples propósito de, naquele momento que eu chego, até mesmo pelas vias virtuais, do WhatsApp, em palavras frias, quando o sujeito lê aquela perguntinha, não tem jeito, ele entra em contato consigo mesmo, percebe? Então, como ele não tem tempo de se visitar, eu provoco, eu chego subliminarmente, sutilmente e digo, passando para saber como você está. O que é que faz o sujeito? Comportamento instintivo, instantâneo. Ele olha para si. Ele olha para si. Ele pode até tentar se esquivar e dizer, não, depois eu vejo isso. Não, não é. E quando eu passo com essa perguntinha, com essa provocação, que ela não é nem pergunta, é uma pergunta interrogativa, afirmativa ao mesmo tempo. Eu gosto mesmo de complicar, né? Então, assim, não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Responde para si mesmo, se visita. É retórica, muitas vezes, mas muitos respondem, né? Estou bem, não estou me sentindo bem, estou angustiado, estou triste, estou sem ânimo, estou sem força, né? Ou então o dia está maravilhoso. As respostas vêm, mas ela é muito mais retórica. Então, o primeiro passo é redescobrir os próprios sentimentos, é se permitir se visitar no seu ímpeto,
no seu íntimo, no seu privado e contactar com esses desejos que estão lá escondidos. O segundo passo é saber o que se quer. Saber o que se quer. Do meu querer, eu preciso saber o que é o querer do outro e o que é o meu querer. Eu preciso fazer essa separação. Eu preciso separar o joio do trigo, né? Eu preciso tirar do ouro do meu querer as impurezas do querer do outro e ficar com o meu querer puro, purificado, né? E isso precisa ser bem nítido para mim, bem nítido, bem claro, desembaçado. Então, recapitulando, redescobrir os próprios sentimentos e saber o que se quer é ter consciência dos próprios desejos, né? Ter consciência dos sentimentos, não supor, não supor. Eu acho que me faria bem. Eu acho que eu gostaria. O tempo verbal é determinante para nossas ações e para a mobilização do nosso desejo, né? Você usa o futuro do presente, futuro do pretérito, passado, eu gostei, eu quis, hoje eu não quero mais. Se não quer mais e está muito bem com não querer mais, ótimo. Mas se não quer mais, porque renunciou, porque não teve oportunidade, porque não conseguiu e reprimiu, não está ótimo não. Resgate, né? Traga de volta, vitamine, e faça com que essa vontade, esse desejo se implemente, né? Então, não julgar esse querer, né? Jamais julgar, tá certo, tá errado, é fácil, é difícil. Não adjetivar nada desse desejo. Recapitulando, redescobrir os próprios sentimentos, saber com clareza o que se quer. E o terceiro passo é recuperar o relacionamento com os nossos aspectos subconscientes. Poxa, Robson, estava indo muito bem, estava fácil, né? Redescobrir os próprios sentimentos, ok? Quando eu desligar aqui, quando eu desconectar, eu vou lá no meu quarto, fechar a porta, converso comigo mesmo, vou contactar os meus sentimentos, eu vou procurar saber o que eu quero e certamente eu vou saber. Mas aí complicou um pouquinho, porque você está dizendo que eu preciso recuperar o relacionamento com os nossos aspectos subconscientes. Se está no subconsciente, como é que eu acesso? Como é que eu resgato? Como é que eu entro em contato com ele? Olha só, o que está no inconsciente, ele flui, porque também é orgânico, pulsa, se expressa e vai se revelar de alguma forma. Os sonhos são as primeiras vias, né? Através dos símbolos que são trazidos, que comparecem nos sonhos, essas questões inconscientes, elas estão fluindo. Meu comportamento, as minhas reações, a forma com que eu respondo aquilo que me acontece, na forma que eu me relaciono com o outro, o que prevalece nos meus julgamentos, né? Os julgamentos que eu faço têm uma conotação consoladora, né? Tem uma contextualização piedosa. Tudo bem, o outro tem, mas se eu não tenho é porque não me foi permitido, eu não teria direito, eu não merecia. Então, a gente precisa olhar a nossa relação com o mundo. A gente acessa as nossas questões inconscientes por essas vias. E não precisa ir para uma análise de sonhos, para um profissional para se analisar esses sonhos. Se tiver dificuldade e tiver acesso, ótimo. Mas, assim, o próprio hábito de escrever os próprios sonhos, de montar um histórico dos sonhos, de dialogar com os elementos dos sonhos, de reflexionar. Quando a gente sonha e a gente pega aquele sonho, resgata um pouquinho que parece que não tem sentido nenhum, quando a gente dá continuidade àquele sonho, se eu não acordasse, e se esse sonho continuasse, o que aconteceria? E eu vou construindo, né? Numa imaginação ativa, a continuidade daquele sonho, a gente vai tranquilamente, sutilmente, calmamente, naturalmente, sem neurose, recuperar esses aspectos inconscientes. Então, assim, de uma forma simplista, redescobrir os próprios sentimentos, né? Perguntar-se sempre como estou me sentindo agora. É uma pergunta sempre retórica, mesmo que feita de si para si mesmo, né? Não é para construir pergunta,
mas é para fazer uma operação de reconhecimento no próprio ser, no corpo, na mente, no coração, na alma, né? Saber o que se quer, desembaçar os nossos desejos, as nossas vontades, sabendo que os nossos desejos são da ordem do privado. A gente precisa dar uma dose de mistério nas nossas relações, né? E o terceiro passo é recuperar o relacionamento com os nossos aspectos subconscientes, trazer de volta aquilo que recalcamos, né? Resgatar os não que a gente disse para a criança que fomos, né? Conversar com essa criança e quando ela disser, você não fez isso, você não foi um astronauta, você não foi para a Lua, né? Você não pilotou um avião, né? A gente resgatar esses desejos da criança e dialogar com esses desejos, né? Recuperando e trazendo de volta. E percebendo as manifestações dos aspectos inconscientes através do nosso comportamento, através da nossa relação, da expressão dos nossos conflitos, né? E de conhecimentos prévios adquiridos há anos, né? Que a gente julgava estar esquecido, mas pode acreditar, não está esquecido. Vou tomar um café para respirar. Respondendo ao Marcos aí, sim, vai ficar gravado, viu? Então, Robson, ele descreveu de uma maneira simples para vocês começarem a perceber como organizar o pensamento ao saber o que se quer, ao buscar entender isso e reconhecer as suas capas, reconhecer aquilo que seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções, tá? Porém, antes de falar porém, eu vou falar né? Reconhecer tudo isso é o caminho de fazer a base da construção do seu sonho se tornar realidade, do seu desejo ser executado, ser movimentado. Porque não adianta ficar só no desejo, né? A gente chega agora perto do final da live, faltando 9 minutos, para dizer, não fique desejando, não deseje apenas. Porque, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Ok, você precisa entender o que é que está te bloqueando para você não estar no caminho da realização do seu desejo. Porque se existe a mobilização, por um lado, que é o oposto da imobilização. Então, o que é que te imobiliza para você não atingir, não ter os resultados concretos que esses desejos lhe impulsionam, né? Então, uma das coisas práticas que eu trouxe aqui para vocês foi, primeiro, parar de sonhar, entre aspas, né? Parar de ficar só no sonho e começar a planificar, a trazer para o plano, a trazer para a realidade, a imaginar como pode acontecer, imaginar acontecendo, imaginar se acontecer tudo beleza como eu quero, como eu vou me sentir. E se acontecer como eu não quero, o que é que eu posso fazer? Pensar em todas as possibilidades, porque quando você abre suas opções, o seu desejo fica mais próximo, aí você vai ter mais motivos para se mover, vai ter mais, digamos assim, confiança em si mesmo. A sua autoconfiança vai aumentar para atingir e mover o seu desejo na realização dele, na busca de viver ele, não só sonhar com ele, tá? Então fique claro isso, né? Então perceber as consequências boas e ruins de mudar e também as consequências boas e ruins de você não mudar. Porque quando você tem mais clareza, lembra que eu já falei isso em várias lives anteriores, quando você tem essas 4 percepções, lado bom e ruim de permanecer como estou, e lado bom e ruim de me mudar da situação que eu estou para seguir o meu desejo. Então, quando você vê isso, esses 4 lados, você tem mais amplitude de percepção, você tem mais opções, mais caminhos vão sendo formados. E aí você vai definir o como que eu posso atingir isso. Se eu não sei, eu busco um profissional. Se eu não sei, eu leio um livro. Se eu não sei, eu digo para mim que eu vou criar uma maneira. Eu posso criar uma maneira. Eu posso me preparar para superar obstáculos, porque desejos são desejos, mas às vezes o desejo é uma forma de você se construir uma pessoa mais forte na vida, naquela área. E esse desejo surge justamente para você construir sua fortaleza naquela área. Então, como eu estava falando, como o Robson falou, né? Que às vezes a pessoa pede me ajude, não deveria pedir me ajude porque eu estou pressupondo que eu preciso de ajuda. Só que existe um meio termo aí. Em algum momento eu tenho que perceber também que eu não sou esse cara que sei tudo. Pode ser que eu não esteja ainda no momento de perceber todas as minhas potencialidades. É porque eu tava... Ô Robson, tô ouvindo um sonzinho aí. Tava com a porta
É um outro compromisso. A Eu gente tem que sei, eu estar em sei. dois lugares ao mesmo tempo. Aí vai, por exemplo, vou trazer isso como um desejo, tá? O desejo de Robson agora é focar totalmente daqui a 5 minutos, quando acabar a live, no próximo compromisso dele. E esse desejo acaba criando nele um desvio, acaba criando nele uma falta de foco aqui na live com a gente, não é, Robson? Não, Então, às vezes a gente está na vida desejando algo e daqui a pouco vem outro desejo. E esse outro desejo acaba levando a gente para não atingir aquele desejo que a gente quer inicialmente. Então a gente precisa ter clareza para saber se os nossos desejos são nossos mesmos, né? Então, alguém falou aí, acho que foi o Marcos que falou sobre a dor, que a dor é um bom momento importante para a gente perceber que tem algo que a gente precisa olhar, né? E aí eu digo, Marcos, a dor é o momento de cada um. É o momento de cada um. Porque às vezes você sabe onde tem a solução, você sabe qual é o seu desejo, você sabe o que fazer, você sabe tudo, você entende tudo, todo o caminho que precisa para chegar àquilo ali, mas você não faz. Você fica imobilizado. E quando você fica imobilizado, talvez você precise se colocar numa situação que lhe gere dor e sofrimento para você conseguir sair daquele lugar. Então, como o Robson falou há pouco, às vezes a gente vai por um caminho querendo ser egoísta em excesso e não enxergando a necessidade dos outros na nossa vida. E aí essa pessoa se coloca em um desejo de ficar egoísta. E ela se coloca nesse caminho até que a vida dá a experiência para ela, para perceber que sozinha ela não é capaz de fazer muita coisa. E aí ela começa a voltar o olhar para cá. Então, a gente sofre para aprender a não sofrer. A gente passa por situações para aprender a não ter mais essas situações no futuro. Então, qualquer situação que esteja na sua vida hoje, agradeça. Mas não é por isso que você vai deixar de ter desejos e buscar executá-los e trazer eles para a vida de vocês. Então, acho que para finalizar aqui, tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas basicamente o cuidado com as influências, ficar atento a isso, ao que é seu, o que não é seu, e aceitar o contrato da vida. O que é isso? É que você imagine que você está chegando agora para a sua vida e sabendo que a vida vai ter empecilhos, vai ter obstáculos, vai ter momentos altos e baixos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter família brigando, vai ter gente se matando, vai ter guerras no mundo, vai ter fome, vai ter sucessos e alegrias também, vai ter tudo isso. E imagine que você está chegando para essa vida e você vai assinar o contrato. Aceita ou não aceita aí para essa vida? Sim ou não? Responde agora. Sim ou não? Escreve aí. Se você aceita o contrato da vida, fica mais fácil realizar seus desejos. Fica mais fácil navegar em qualquer mar. Fica mais fácil você conseguir desviar dos obstáculos. Os obstáculos, você dá uma topada e tá tudo bem. Porque a topada até ajuda, às vezes, você ir para frente, né? Ou você sair de um acidente que poderia ser pior. Você dá uma topada, sai correndo, aí vem um carro, passa e não te pega. Então, às vezes, a gente pensa que algo é ruim. Faltou combustível no seu veículo. E aí, você perdeu um dia por causa disso. Mas no outro dia, se você tivesse ido para outro lugar, ia faltar combustível no lugar que você não conseguiria resolver o seu problema. Então, tantas coisas podem acontecer. Fiquemos atentos aos sinais, evitando as influências e aceitando o contrato da vida. Eu dou 1 minuto e meio para Robson fazer uma síntese e se despedir aí dessa Pois sexta-feira. é, então Manhã. assim, essa perguntinha, e é sempre uma pergunta, porque o cérebro adora perguntas, ele passa a construir as respostas por ele mesmo e a vida fica mais fácil. Ela pretende falar por ela mesma, né? Como mobilizo o meu desejo? Então, assim, é renovar a relação com o desejo. Essa pergunta tem esse propósito, é que você reveja a sua relação com os seus desejos, né? E tire-os da imobilidade e dê a eles, permita, né, que eles se movimentem, porque eles são orgânicos, eles estão vivos e precisam ser vividos e experienciados, né? Eu espero que tenha ficado algum conteúdo que tenha sido útil e que a troca daquilo que foi renunciado por cada um de vocês tenha valido a pena para estar aqui. Um beijo no coração, um abraço na alma. E eu quero dizer uma coisa: se você quer uma vida com zero problemas, com zero críticas, não faça nada de novo. Galera, um grande abraço. Não apague seus desejos, tá bom? Valeu.
Até amanhã. Tchau, tchau.